em me apresentar diante da sua presença, para assim fazer uso da sua palavra. Haja visto, se tem algo nesta vida que eu faço com amor, é pregar a palavra de Deus. Eu prego porque amo e amo o que prego. Por isso eu tenho um imenso prazer e alegria de ser um canal de bênçãos da parte de Deus na sua vida e assim em um todo sobre esta igreja. Outro sim, quero louvar a Deus pela vida do meu pastor, nosso presidente, nosso líder maior, pastor Samuel Ferreira, que já me abençoou aqui na saída que esteve aqui nesta noite. E eu quero louvar a Deus pela vida do meu pastor, também minha pastora Keila, que Deus abençoe. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30 e verso de número 1, quem achou diga, eu achei. Leiamos a palavra de Deus. Deus abençoe o Braz Adoração, Isaías Santiago que estava por ali. Isaías, 1 Samuel capítulo 30, verso 1 diz assim: chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e Ziclag, e tinha ferido a Ziclag, e a tinha queimado a fogo, tinha levado cativa as mulheres e todos os que lá se achavam, tanto grandes como pequenos, a ninguém mataram, tão somente levaram consigo, e foram ao seu caminho. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, encontraram-na queimada a fogo, e as suas mulheres, os seus filhos e suas filhas levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com eles alçaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, que fora a mulher de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, e a alma de todo o povo estava cheia de amargura, por causa dos seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Diga comigo, mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Tome o seu assento, glorificando, adorando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Amados e queridos irmãos, nessa madrugada nós estamos mediante a palavra de Deus, baseada em um livro, penso eu, conhecido de pelo menos todos que aqui estão. Todos que estão aqui nesta madrugada, um dia já ouviu falar do livro de Samuel. O livro de Samuel, queridos, é um livro que eu amo por demais. Eu amo porque falar de Samuel é falar sobre a história da igreja. Haja visto, como todo texto tem o seu contexto, com o livro de Samuel não é diferente. Qual é o contexto desse texto? Por que foi escrito? Em que período foi escrito? Qual o pano de fundo dessa história? E que importância tem essa palavra ao nosso coração? A Bíblia diz então que Samuel traz o seu pano de fundo dentro da história de uma mulher chamada Ana, casada com Eucana. A Bíblia diz então que esta mulher desejava no seu coração ser mãe. Porém, os anos se passam, a vida dessa mulher vai se passando e ela entende que é estéril e não consegue dar luz a filho. Pela tradição judaica diz que ela era desprezada por ser uma mulher seca, e ela então passa a orar ao Senhor para que assim o nome de Deus fosse glorificado sobre a sua descendência. O Senhor então concede a ela a sua petição, serra da sua madre, tira dela a esterilidade, e ela então dá à luz um filho chamado Samuel. Samuel, queridos, então é oferecido a Deus pela sua mãe depois que ele desmamou. Quando então desmamou, a sua mãe entrega Samuel a viver junto com o sacerdote Eli. Ao viver com o sacerdote Eli, Samuel cresceu totalmente diferenciado das crianças da sua época. Samuel foi uma criança diferente, um jovem diferente, um adolescente diferente, um adulto diferente, e se tornou um homem diferente. A prova disso é que quando Samuel se dá por homem, Deus colocou Samuel como o último dos juízes e o primeiro dos profetas após Moisés. Diz o texto sagrado que Samuel então assumiu uma importância tão grande que Deus então deu a Samuel a graça de escrever histórias sagradas.
essas histórias, Samuel teve o privilégio de escrever a segunda história mais famosa da Bíblia. A primeira história mais famosa da Bíblia é a história de Jesus Cristo Nazareno. A segunda história mais famosa da Bíblia é a história do homem chamado Davi. Davi então tem a sua história contada por um homem chamado Samuel. Desde quando Deus disse para Samuel: enche o teu vaso de azeite e vem, vai até a casa de Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos aprouve eu escolher um para ser rei de Israel. A história da Bíblia diz que Samuel então conta a história de Davi. Enquanto ele era pastor de ovelhas, quando seu pai o desprezou e mandou ele para o campo para cuidar de ovelhas. Como também conta a história de Davi, depois que ele agora recebe a unção de rei. Quando Davi então recebe a unção de rei, observe o que está escrito. Davi, ele é ungido rei, mas ele não assume o trono. Davi, ele vive parte da sua vida rei sem reinado. Diga comigo, rei sem reinado. Observe o que a Bíblia diz. Rei sem reinado foi o período da história que Davi então guerreou e travou as suas batalhas. A unção de rei estava sobre ele, mas ele não assumiu o trono em respeito a Saul, que ainda estava no trono. Diz o texto sagrado que Davi então trava as maiores batalhas da sua vida. Há um comentarista bíblico histórico que diz que a bandeira de Israel, ela tem uma estrela de Davi no meio, conhecida pelos mais eruditos como Mag Davi. A Mag Davi é a estrela de Davi no meio da bandeira de Israel. Haja visto que os historiadores expressam que a bandeira de Israel, que leva a estrela de Davi, ela tem um significado. A estrela de Davi, se você observar, é um triângulo com a base embaixo e a ponta para cima. A segunda parte é um triângulo com a base em cima, com a ponta para baixo. Um historiador expressa essa história e ele diz assim: a base do triângulo embaixo representa o homem à procura de Deus. A base do triângulo em cima representa Deus à procura do homem. A junção do homem com a junção de Deus fez com que Davi vencesse todas as suas batalhas, e por isso Davi é conhecido como a estrela de Davi. A história diz que Israel então venceu todas as batalhas que Davi travou. Davi então, queridos, guerreou as pelejas de Israel, guerreou as batalhas de Israel. E diz o texto sagrado, conforme Davi ele pelejava e guerreava, a vitória já estava sobre o lado dele. Israel cantava Salmo 20 antes da batalha, dizendo que Davi venceria. Israel cantava Salmo 21 depois da batalha, dizendo que Davi venceu. Quando isso acontecia, Davi então trava uma das maiores batalhas da sua vida. A batalha de Davi, ela travava então, queridos, com um homem chamado Golias. Golias, o gigante de Gate, da terra dos filisteus. Quando trava essa batalha, a Bíblia diz que Davi venceu Golias, e a fama de Davi correu pela terra. Conforme a fama de Davi corre pela terra, as mulheres de Israel, que recebia Davi quando ele voltava da batalha, recebia Davi dançando, recebia Davi pulando, e no meio dos seus cânticos, as mulheres cantavam a seguinte frase: Saul matou seus milhares, Davi porém os seus 10 milhares. Quando o seu louvor exaltava mais a Davi do que a Saul, Saul criou inveja no seu coração. A Bíblia diz que Davi então passa a perceber que Saul tentava tirar a sua vida. Saul passa a perseguir a Davi. Ele lança uma lança contra Davi por 2 vezes, na ânsia de tirar a sua vida. Davi se desvia da lança, e a força foi tão grande que a lança crava na parede. Davi entende então que o seu Senhor queria tirar a sua vida. Ele bate em retirada então daquela cidade, e Davi vai passando por muitas cidades da terra. A história da Bíblia expressa e nos diz, queridos, que Davi passou por muitas cidades. Entre elas, Davi passa em Ramá, na casa de Samuel. Davi passa na casa de Jonatas. Davi passa por uma terra chamada Ezel. Davi passa em Nob. Davi passa na casa de Amaleque. Quando isso acontece, Davi vai na sua fuga, fugindo de Saul. Saul perseguindo Davi e Davi fugindo de Saul. Até
até que Davi agora, ele chega em um lugar. Davi cria uma distância de Saul, porque disse assim: só tem um lugar que Saul parará de me seguir. Eu fugirei para a terra dos filisteus, e lá Saul não vai me seguir. Davi então foge para a terra dos filisteus, e quando chega lá nesse caminho, Davi encontra um rei chamado rei Aques. Quem era o rei Aques? Rei Aques era um rei, queridos, que tinha o seu exército. Rei Aques era um rei que era dono de terras e de posses. Ele então olha para o rei Aques assim: rei Aques, eu estou em fuga de Saul, que está tentando tirar a minha vida. Pode você me dar uma terra para morar? Eu estou com 600 guardas, 600 homens de guerras, treinado pelas minhas próprias mãos, homens de batalha, homens valentes, e eu preciso de moradia. O rei Aques então disse assim: Davi, eu tenho uma terra para te dar. O rei Aques então, ele deu a terra de Ziclag. A terra de Ziclag, ela foi então dominada pelo rei Davi, que até então não era rei por ordem ou por posse do reinado. Quando Davi então entra naquela terra, Davi então toma conta de Ziclag. Davi levanta 600 homens de guerra. Aos seus 600 homens contrai famílias. As famílias se desenvolvem na cidade. As mulheres têm filhos. Os filhos e as filhas nascem. E quando acontece, cerca de 1 ano e 4 meses depois, Davi então, ele olha para o rei Aques e diz assim: escolhe a direção que você escolher ao sul, e eu pelejarei por ti, e pelejarei pela tua casa, pelejarei pelo teu povo. A Bíblia diz que a intenção de Davi era boa, porque o rei Aques tinha dado moradia para ele. Mas diz o texto sagrado, que nesse momento, Davi agora, mesmo com o coração solidário, para lutar por aquele rei, o povo do rei Aques, os seus príncipes disseram assim: nós não lutaremos com Davi no nosso meio, nós não lutaremos com Davi ao nosso lado. Rei Aques então pergunta: mas por que Davi vence todas as batalhas? Se nós escolhemos a direção, ele vai lutar e nós vamos vencer. E os príncipes de Aques dizem assim: quem é que garante que no meio da batalha Davi não vai virar a sua espada contra nós? Quem é que garante que no meio da luta Davi não vai matar o exército inimigo e vai matar nós também? Não aceitaremos lutar contra Davi. Rei Aques então chega para Davi e diz assim: Davi, os meus príncipes não aceitam a tua presença. Pega os seus 600 homens e volta para a sua cidade. Quando Davi então, sem entender muita coisa, pega os seus 600 homens e volta para a sua cidade, a Bíblia diz que Davi está chegando na cidade de Ziclag. Quando ele chega na cidade de Ziclag, o cenário que ele vê não é mais o mesmo cenário que ele deixou. Davi deixou a cidade edificada, Davi deixou as mulheres em paz, Davi deixou as crianças alimentadas. Porém, quando Davi chega, os amalequitas tinham invadido a cidade, tinha destruído as casas, tinha levado cativo os gados, tinha levado cativo as ovelhas, tinha levado cativo as mulheres e as crianças. Tudo estava destruído. O texto que ora nós lemos, do capítulo 30 de 1 Samuel, diz que 600 homens que estavam com Davi, agora, queridos, começam a chorar. O seu choro, queridos, foi tão grande que o texto sagrado diz que neles não havia mais força para chorar. Olha então o que aconteceu quando os homens começaram a chorar, porque o cenário era de destruição, o cenário era de perca, o cenário era de derrota, o cenário era de prova, o cenário era de luta. Davi então olha para 600 homens. Quando os 600 homens estão chorando, Davi chama o sacerdote e diz assim: traz-me a estola sacerdotal, porque eu vou entrar na presença do meu Deus. Davi então dobra o seu joelho e começa a orar ao Senhor. Dobre a sua atenção para você entender. Quando Davi começa a orar ao Senhor, ele no meio da sua oração começa a perguntar: Deus, invadiram as minhas terras, levaram aquilo que era meu, Deus, e eu quero então uma confirmação, Deus. Eu vou em busca do que é meu, ou deixo para lá, eu desisto, ou eu corro atrás, eu vou lá buscar o que é meu, ou deixo assim como está e os homens vão me apedrejar. A Bíblia diz que o Senhor dos altos céus olha para Davi e disse assim: Davi, levanta-te e vai em busca daquilo que é seu, Davi. Levanta e vai em busca daquilo que é seu, Davi. Laman Joquembarai.
A história da Bíblia diz que quando agora, queridos, Davi, ele ouve a voz do Senhor. Davi então profere uma palavra. Todo mundo chorava, todo mundo se entristecia, todo mundo estava à beira do desespero, porque os filhos, mulheres e casas estavam sendo destruídos e tinham sido capturados. No meio daquele cenário, enquanto todos choravam, enquanto todos lamentavam, a minha, sua Bíblia diz, e você repetiu comigo nessa madrugada: os homens choravam até que neles não havia força, porém Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Vou repetir: porém Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Deixa eu falar a verdade para você nessa madrugada. Eu não sei qual é o cenário da tua vida, eu não sei qual cenário você chegou aqui, eu não sei qual é o cenário desse 1 mês e meio do novo ano que você está vivendo, mas eu sei de uma verdade: Deus vai fortalecer crente aqui nessa madrugada, o nome dele será glorificado. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Hoje Deus vai fortalecer crente aqui nessa casa. Davi então, ele se fortaleceu no Senhor seu Deus. Pastor Jefferson Mendonça, o que é o que aconteceu? Eu vou te dizer o que aconteceu. A história da Bíblia diz que enquanto todos desanimavam, enquanto todos choravam, enquanto todos sofriam, Davi, ele tomou uma atitude diferenciada. E o que foi que Davi tomou de diferença em atitude? Deus entrou com providência na casa e operou efeito reverso na vida de Davi. Ei, vou repetir: Deus operou efeito reverso. Levanta a tua mão para o céu e profetiza: essa madrugada é madrugada de efeito reverso. Profetiza: é madrugada de efeito reverso. Quem acredita no efeito reverso? Quem acredita no efeito reverso? Deus vai fazer efeito reverso. Vai fazer efeito reverso. A história da Bíblia diz que o efeito reverso aconteceu naquele momento. Pastor Jefferson Mendonça, como que eu entendo o efeito reverso? Eu vou te explicar. Deus sempre usa efeito reverso. Deus, ele usa o efeito reverso na história desde os primórdios até os dias atuais. Como é o efeito reverso? Eu vou te dizer: o pensamento de Deus é diferente do pensamento do homem. A palavra de Deus é diferente da palavra do homem. A ação de Deus é diferente da ação do homem. Como assim? Com Deus, ele usa o efeito reverso. Quer ver para você dar glória? Com Deus é descendo que se sobe, é subindo que se desce, é se humilhando que ele exalta, é se exaltando que ele abate, é sendo pequeno que ele faz grande, é sendo grande que ele faz pequeno. Teu glória a Deus foi muito fraco, eu vou te incentivar, vem comigo. Deus usa o efeito reverso. No efeito reverso de Deus, o líder é servo, o último é primeiro, o louco é sábio, o fraco é forte, o pequeno é grande, o pobre é rico, o que chora é quem está alegre. Hoje tem efeito reverso, hoje tem efeito reverso. Deixa eu ver quem recebe, deixa eu ver quem recebe, deixa eu ver quem recebe.